dia. Eu sou a professora Deise, professora de matemática, e hoje a gente vai continuar o nosso podcast dando algumas dicas do Enem para a prova de matemática. Bom dia, eu sou o professor Paliano, também professor aqui do Colégio Futuro, sou professor de matemática também, atuo no ensino médio e no pré-vestibular. Bom dia, eu sou o professor Matheus, também atuo no ensino médio, pré-vestibular, fundamental, e vamos estar aí conversando um pouco sobre essa prova tão importante para os nossos alunos. Olá, sou Matheus Varela, aluno do cursinho do Colégio Futuro Educacional, e eu estou aqui dando continuidade às entrevistas dos nossos professores, agora os de matemática. Olá, eu sou a Sofia Tavares, também estudante do cursinho, e eu vou junto com o Matheus também fazer perguntas importantes aos nossos professores. E eu gostaria de começar perguntando ao Matheus, na visão dele, o que seria melhor para a gente como aluno fazer na semana antes a prova de matemática, começar aquela preparação mais intensa, aquela preparação que a gente já está mais tenso. O que você recomenda para a gente? Assim, Sofia, na semana anterior, vocês já vão ter uma barra para enfrentar, porque já vai ser a semana de linguagens, Então, o conselho que eu dou é descansar. Descansar em que sentido? Foca no processo, que é primeiro linguagens, Claro, se puder fazer ali algumas questões por dia, mas que não desviem o foco, que é linguagens, que é ciências humanas, eu acharia interessante. Mas e se não for para tirar o foco de vocês, que é essas duas áreas que são tão essenciais, nessa próxima semana, Na semana antes da prova de matemática, aí sim, é revisão, é resolução de questão, é conseguir conciliar os conteúdos tanto de matemática quanto com a parte de ciências da natureza, que a gente sabe que também é muito importante, e principalmente aí a batida de questões, porque a gente sabe que nesse momento não é hora mais de ver conteúdo, mas sim de praticar. Ok, agora, falando sobre a semana pré-ENEM, como você falou, o essencial agora não é mais ver conteúdos, e sim realizar a prática de questões. Só que a gente sabe que existem dois tipos de alunos. Aqueles alunos que estão, querendo ou não, com uma base mais fraca em matemática, às vezes erram cálculos básicos, não conseguem decorar tantas fórmulas, e aqueles alunos que já estão em um nível mais avançado. O que você recomenda para esses dois tipos de aluno? O que eles devem fazer na última semana? O que eles devem focar? Quais questões eles devem resolver para poder aumentar os acertos? Pode ir lá, Paliano. Arrocha. Bom, vamos lá. Falando dos dois tipos de alunos, então, vamos começar por esses que tu disse que tem uma base um pouquinho mais fraca. Eu acho que em especial, e na verdade isso vai valer para os dois, mapas mentais eu acredito que é uma ótima solução, no intuito de que dentro da matemática, a gente tem uma parte que é extremamente decorativa, que é esse momento que eu fico muito restrito à fórmula. A gente, durante as aulas, sempre comenta sobre isso, Então, dependendo da questão, tem questões ali, por exemplo, questões de geometria, seja ela plana, seja espacial, seja analítica, eu preciso saber a fórmula. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir a fórmula com a interpretação matemática, ou seja, eu vou perceber a necessidade dessa fórmula e vou aplicar o conceito matemático e vou resolver isso utilizando a minha matemática básica para fazer os cálculos em si. Então, sem sombra de dúvidas, para os dois tipos de alunos que nós estamos falando aqui, ter o domínio dessas fórmulas, com certeza, é importante. Restringindo um pouquinho mais ao aluno que tem mais dificuldade. Quando o aluno ele sente um pouco mais de dificuldade, ele não consegue resolver tantas questões, não sempre, mas em boa parte dos casos, o problema está realmente naquilo que a gente chama de base. Essa base são os conteúdos mais essenciais. É a multiplicação, é a divisão, é a potenciação, a radiciação, a fração, o MMC, o MDC, enfim, todos esses conteúdos. Então, se eu não consigo dominar esses conteúdos que nós chamamos de base, conseguir unir eles com uma parte um pouquinho mais complexa vai ser difícil. Então, não adianta eu conhecer a fórmula, mas eu não saber aplicar a fórmula. Então, a gente precisa trabalhar, em cima desses conteúdos que nós temos mais dificuldade. O aluno que já tem um nível de resolução melhor das questões, nesse caso, a melhor opção é resolução de questões. Por que a resolução de questões? Porque lendo a questão e percebendo o que a questão quer que eu faça e colocando isso em prática,
que eu vou aprimorar os meus conhecimentos, né? A gente percebe que no conteúdo de matemática, as questões de uma edição para outra nos vestibulares, elas vão trocando os valores, mas a gente percebe que a resolução geralmente é muito parecida. Sim. Então, o que acontece muito? Às vezes a gente traz uma questão e o aluno fala, olha, eu já resolvi uma questão parecida com essa daqui. E aí a gente começa a chamar isso de padrão Enem, né? Ou enfim, padrão de questões. Então, você começa a perceber que tem aquela questão que fala de volume. E aí ele quer o maior volume possível, te dá 5 opções, qual o mais adequado. Então você começa a perceber que, pela uma resolução anterior que você já viu a resolução, você fala, pô, eu já fiz uma muito parecida com essa, eu vou aplicar o mesmo método. E aí você utiliza a sua matemática básica para chegar à resolução correta disso. Muito bom. Eu queria saber também de vocês, da tia Deise, se ela puder me dizer, como que eu vou organizar essa forma que eu vou fazer minhas questões? Porque a gente aqui, principalmente da Escola Futuro, a gente vem trabalhando o ano todo com muitos simulados. Sim. E em cima dos simulados a gente vai se aprimorando. Mas na semana anterior da prova, é melhor eu pegar listas de questões direcionadas aos conteúdos que eu vejo que me faltam ainda, ou eu fazer simulados com muitos conteúdos misturados e a partir dali continuar esse meu estudo mais ofensivo, assim, esse meu estudo mais ativo nas questões? Bom, Sofia, com base na experiência que eu tenho com relação ao Enem, e principalmente nessa semana que antecede o Enem, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: se você tem muita dificuldade num determinado tipo de questão, então você vai pegar esse tipo de questão e vai tentar trabalhar, mas não vai abandonar aquelas questões nas quais você já tem uma certa facilidade. Por quê? Porque se você tem facilidade num determinado conteúdo, é esse conteúdo que vai te salvar lá na hora da prova, vai te dar a base. Porém, como o Palhano mesmo falou, o Enem ele segue um padrão. Então, esse padrão ele vai fazer o quê? Com que aquelas questões que você tem dificuldade, elas se tornem fáceis. E como que você vai fazer que elas se tornem fáceis? Fazendo vários simulados, fazendo vários exercícios, buscando questões que sejam parecidas, porque aí na hora da prova você vai ter uma facilidade maior, você vai conseguir identificar a questão. Outra coisa, uma dica que eu sempre dou para vocês, em sala de aula principalmente, é porque a maioria das questões elas trazem palavras-chave. E essas palavras é que vão direcionar a gente para saber qual é o conteúdo ou qual é a fórmula que eu vou aplicar naquela resolução daquela questão. Então, assim, é interessante que vocês façam simulados, mas que também busquem algumas questões específicas, principalmente desses conteúdos que vocês têm dificuldade. Por quê? Porque aí no momento que chegar esse tipo de questões para vocês na prova, já não vai ser uma questão tão estranha. Você vai ter feito uma parecida, uma que tem o mesmo raciocínio. E aí fica mais fácil para realizar a prova, certo? Falando sobre a resolução da prova do segundo dia do Enem em si, como a Sofia falou, às vezes a gente fazendo as questões, quem faz a prova de matemática direto pode sentir um pouco de cansaço, porque são 40 questões de matemática, às vezes muitas questões longas, complexas. Eu queria saber o que vocês recomendam. Vale a pena fazer a prova de matemática do Enem em blocos? Faço 15 de matemática, parto para a natureza. Faço mais 15, parto para a natureza. Qual a opinião de vocês acerca disso? Matheus, assim, com relação a dividir a prova em blocos é interessante, mas eu recomendo sempre fazer o seguinte: nas questões de matemática você faz um limpa na questão. Quais são aquelas que eu tenho mais facilidade de fazer e que eu consigo fazer de forma mais rápida? Terminei essas questões que eu consigo fazer de forma mais rápida. Além de você poder ir para a natureza, eu recomendo muito que você saia da sala, vai tomar uma água, vai dar um tempo, assim, nem que seja só dar uma volta na escola e volta para clarear a mente. Se você voltou bem, você pode continuar as questões de matemática. Mas se você está realmente cansado, muda um pouco, vai para as questões de natureza e depois retoma para a matemática quando estiver mais tranquilo. Mas a dica que eu dou é sempre o seguinte: eu vi que eu estou cansada, meu raciocínio está ficando lento, levanta, pede para beber água, sai da sala e depois volta mais tranquilo. Tem que dar esse descansozinho para a mente de vocês também, tá? Eu gostaria de saber do Palhano o que ele recomenda para a gente conseguir ter resistência na hora da prova. Porque a gente cansa, a gente é humano, a gente sabe que a gente vai cansar, só que dependendo da nossa metodologia de estudo, a gente consegue aguentar mais tempo, cansar mais lá pro finalzinho da prova, até porque se a gente chegar e cansar logo de cara, vai ficar muito mais difícil. E aí eu gostaria de saber formas que eu poderia, na minha preparação, antes de chegar na prova, me fazer mais resistente para lidar com a prova.
Bom, isso é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que a gente fala de várias situações aqui nesse momento, né? A primeira coisa é que, de fato, eu, enquanto aluno, eu preciso estar habituado a resolver um número grande de questões. Isso aí, com certeza, é indiscutível. Não tem como a gente falar de uma pessoa que quer resolver 5 questões por dia e imaginar que vai chegar lá e ele vai estar pronto, porque aí a gente estaria forçando. Então, a gente precisa falar de um perfil de aluno que tem o hábito já de resolução de questões, né, daquele tempo de fato em foco, né? Eu costumo falar para os meus alunos, né, de muito treinar. Não necessariamente que ele tem que resolver 90 questões todo dia, até porque também a gente entende que nem sempre, dependendo da realidade da pessoa, né, cada pessoa é uma pessoa, então a gente entende que nem sempre dá de fazer isso. Mas o aluno, ele precisa desenvolver o hábito de estudar. E esse estudar é aquele estudo em que você está, de fato, estudando focado apenas naquilo. Então, eu recomendo o estudo em casa ou, enfim, seja onde for, sem o uso de celular, em um local próprio, né, adequado, ou seja, livre de distrações, livre de pessoas comunicando com você, um local próprio para isso, simulando muito aquilo que poderá ser o seu ambiente de prova. Então, isso com certeza é uma das primeiras coisas que devem ser desenvolvidas. Uma outra coisa que a gente também precisa entender é que o nosso emocional, apesar que agora a gente começa a falar de uma área delicada, porque é uma prova e a gente se cobra muito, né? A gente quer um bom resultado, a gente entende que tem muita coisa em jogo, mas a gente também precisa estar preparado emocionalmente para fazer isso. É entender que eu estou fazendo o meu melhor, né? Mas que existe um tempo certo também para cada uma coisa na nossa vida. A gente tem alunos que eles nem sempre conseguem passar de primeira. E está tudo bem, acontece. A gente precisa entender que às vezes isso acontece, mas a gente se prepara um pouquinho melhor para o próximo ano. É claro que o maravilhoso seria se todo mundo conseguisse passar de primeira, mas entender que caso isso não aconteça, eu não vou jogar tudo para o ar, eu vou desistir. Eu vou continuar. Por quê? Porque eu tenho um objetivo muito definido, né? Então a gente entra na prova, uma noite muito bem dormida, não vai comer uma feijoada antes da prova, né? Porque aí também não vai te ajudar. Então, descansar bem, estar preparado, levar ali, caso a pessoa goste de comer alguma coisa, levar um lanchinho para fazer durante a prova, fazer o que a Daisy falou. Tá começando a dar uma embaçada aqui na visão? Levanta, preciso ir lá fora. Nem que seja só para andar mesmo, né? Toma uma aguinha, vai ao banheiro, joga uma água no rosto, volta e faz. Não tenta resolver a prova começando ali da questão 91 até o final. Vai intercalando, né? Vai uma hora aqui em matemática, vai uma hora em ciências da natureza e vai intercalando para não cansar. Nunca resolver na ordem com que as questões aparecem. Eu agradeço a resposta do professor Paliano, principalmente sobre a questão da saúde mental dos alunos, só que agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Matheus. A gente sabe que a prova de matemática do Enem sempre tem aquelas questões que valorizam mais a TRI. Aquelas questões consideradas mais fáceis. Tem as questões fáceis, as médias e as difíceis. Na sua visão, vale a pena o aluno fazer a limpa nas questões, como a professora Deise falou, só nas questões fáceis e médias? Ou se ele conseguir, consegue enxergar, consegue fazer uma questão difícil, vale a pena ele fazer a questão difícil ou vale mais a pena ele fazer a limpa nas fáceis e médias e depois fazer a difícil, para evitar uma perda de tempo maior na prova? Porque a gente sabe que o tempo é um fator que é importante, muitas pessoas se embaralham no tempo. Então, gente, são em média ali 3 minutos, né, por questão. E ali, eu acho que essa questão de perder tempo é um conceito muito relativo. Você investe tempo. Então, as questões fáceis, o que é o TRI? A teoria de resposta ao item, né? Então, no TRI, você acerta e até para errar, você tem como errar, né? Porque, às vezes, você dá um chute aleatório em uma resposta que não tem nada a ver com a questão, dentre as 5 alternativas, né? O TRI ele vai te punir um pouquinho mais. Então, assim, até para errar, você tem que saber. Uma coisa que você não pode fazer, você não pode deixar de responder a questão, tá? Então, essa questão aqui é impossível, mas você tem que marcar ela. Porque se você não marcar, aí sim o TRI ele vai te punir mais. Então, é claro que você conseguir, né, assim como os meus colegas falaram, você conseguir fazer esse catadão das fáceis, como eu gosto de falar, né, você sai procurando, cara. E aí, o que eu gosto de falar é que cada aluno tem a sua estratégia.
Nós podemos, não é uma receita de bolo, cada um aqui tem a sua. Tem aluno que, por exemplo, que gosta de pegar 30 questões e arrasar em matemática, depois para um pouquinho, respira, sai de sala, né? Ou então vai fazer um pouquinho de física, às vezes ele até muda de áreas completamente, vai para biologia, porque não aguenta mais fazer conta e depois volta. E aí, isso é muito individual. Tá? Tem aluno que vai querer enfrentar as 45 de matemática, pode ser que gere desgaste para outros, mas para alguns não. Agora, respondendo sua pergunta, as questões difíceis, sim, elas vão, por serem difíceis, vão exigir mais tempo, né, de resposta. Você vai ter que investir mais tempo e, principalmente, um pensamento mais elaborado para resolver, onde nas fáceis, necessariamente, nós não vamos ter que aplicar um pensamento, às vezes, tão elaborado. E aí também entra em outro critério. Se tu tem 3 minutos para resolver cada questão em média, uma questão fácil, às vezes, resolve em 1, em 2, e você ganha tempo para as questões. A gente sabe que tempo é essencial. Não tem como você fazer uma prova como o Enem e você não estar ligado no seu tempo de resolução. Tem que prestar atenção no tempo da prova, o tempo que você está gastando por questão, o tempo que você está investindo por questão, as questões fáceis, para você ir contabilizando isso tudo e ter um melhor rendimento. Então, sim, o tempo é essencial. Você saber onde você vai depositar a sua energia, onde você vai investir seu tempo, é essencial para uma prova como o Enem, de 90 questões e de áreas tão diferentes. Na hora de eu me preparar, assim, antes de chegar na prova, eu como estudante, se eu analisei que meu tempo de resolução de questões ele não está muito bom, que ele poderia ser melhor, que estratégias devo tomar para melhorar esse tempo ali quando está eu de frente com a questão, só eu e ela? O que eu faço para poder resolver ela, achar a resposta dela da forma mais rápida possível? Aí nós temos algumas estratégias, né? Por exemplo, eu vou comentar da área a qual eu tenho mais afinidade, que é a geometria. Então, por exemplo, uma questão de geometria, às vezes você pode analisar a figura. Então, às vezes você tem uma questão ali que exige o conhecimento de um hexágono regular. Poxa, não sei nem para onde vai o hexágono regular. Então, você, ao olhar a questão, e aí, gente, é nítido. Ou você vai olhar a figura, ou você vai ter a palavra hexágono regular lá falando. Então você, opa, não tenho domínio disso, vou para a próxima. Aí na próxima questão aparece o quê? Retângulo. Pô, retângulo eu sei. A área de retângulo é base vezes a altura, perímetro é somar os lados, acabou. Aí você tem uma questão que você tem, né, uma maior afinidade. Então, dentro, por exemplo, desse campo que é a geometria, essa é uma boa dica. Você conhecer a figura, você associar a figura ao cálculo necessário, ao conhecimento necessário. Daisy, uma outra dica aí sobre outra área? Continuando, agora eu vou puxar para a minha área, né? Por exemplo, a gente sabe que questões de função, nem sempre a gente precisa desenvolver todo o cálculo de função. Às vezes, o próprio gráfico, ele traz a informação interessante que resolve a questão sem a gente perder tempo fazendo todo aquele cálculo que a gente ensina para vocês. Então, seria interessante, na hora de se preparar, vocês buscarem por dicas, né? A gente acaba dando dicas durante a aula de palavras-chave que estão lá na questão, de como analisar o gráfico e chegar na resposta sem ter que perder muito tempo com o cálculo. Isso torna a prova mais rápida, mais eficiente, vocês vão ter um ganho maior de tempo e facilita muito também na hora dos estudos. Como que eu vou saber identificar num gráfico, por exemplo, a resolução da questão? Fazendo várias questões daquele tipo. A gente sabe que existe um padrão. Nem toda questão de função, por exemplo, primeiro e segundo grau, eu preciso necessariamente desenvolver um cálculo, certo? Então, é interessante você fazer questões desse tipo e a partir da resolução dessas questões você vai criando o hábito, você vai aprendendo a analisar as questões. E muito interessante é porque o Enem ele traz um texto gigante, né? E às vezes a palavra-chave lá no texto é que mata a questão. Então, muito aluno perde tempo nesse tipo de questão, fazendo todo um cálculo gigante, sendo que ele pode simplesmente analisar a partir do gráfico, né? Palhano, quer falar alguma coisa? Só um instante. Aí, um exemplo disso, só para ficar bem marcado, é quando ele pede o máximo ou o mínimo, né? Sim. Às vezes está lá no finalzinho no comando e aí a questão já te deu uma equação segundo grau. Aí está pedindo o máximo, tu só aplicando a fórmula. E aí entra naquilo que eu tinha comentado, né, Daisy? Não lembra a fórmula do máximo ou mínimo. Então, você vai ter que depositar mais tempo para resolver essa questão. Seja testando as alternativas ou fazendo alguma verificação do gênero. Isso é muito verdade. Ainda falando sobre funções em especial, a gente tem muito aquele tipo de questão que pede, por exemplo, a lei de formação,
a lei de formação, uma função de primeiro grau que a gente sabe que é uma reta, o que eu acredito que os três aqui devem falar a mesma coisa. O que você olha? Se o gráfico é crescente, porque quando é crescente o meu A ali é positivo, se ele é decrescente, você vê o local que essa função está interceptando o eixo Y, porque isso vai ser o termo independente da função. Isso vale para função do segundo grau também, parábola, com cavidade para cima. A é positivo, com cavidade para baixo. Local que intercepta, dependendo da questão, ela pode mostrar o local que está interceptando o eixo X também, que seriam os zeros da função. Então, por isso aí, se eu não conseguir resolver a questão, mas pelo menos eliminar duas, né, alternativas ali, e lembra que quanto mais alternativas eu conseguir eliminar, mais a minha chance de acerto na questão ela vai aumentar. Então, com certeza, isso é muito interessante. E uma coisa que também é importante ressaltar é o cuidado, né? O cuidado com a resolução dessas questões para a gente não acabar caindo nas pegadinhas, né? Dentro das questões, a gente tem algumas pegadinhas. Então, às vezes, por exemplo, ele te pede alguma coisa, dá ali, por exemplo, em uma unidade e o final ele troca a unidade. Por exemplo, ele dá tudo em metros, no final ele quer a resposta disso em centímetros ou algo do tipo. Então, ficar muito ligado que, querendo ou não, isso fala sobre o que Daisy disse aqui, sobre palavras-chave. Prestar também atenção no finalzinho. Eu sempre falo para os alunos deixar muito bem identificado na prova o que a questão quer que o aluno faça. Ou seja, ela quer que eu calcule o volume em centímetros. Circula, porque isso vai te chamar a atenção. O que acontece muito, às vezes a gente começa a fazer um cálculo e no final a gente esquece o que de fato era para fazer. Eu chego na resposta e aí eu olho para a alternativa, onde é que está essa alternativa que é metade do cálculo, bem ali na letra A. Aí eu vou afobadão, pá, letra A. Erro. Então a gente sempre mostra esse cuidado, né? De terminou o cálculo, dá uma lida de novo no finalzinho aqui, aquelas 3 últimas linhas, só para ver se é isso mesmo, se é essa unidade mesmo, e aí sim eu marco a alternativa que é a adequada. Quem é meu aluno, né, sabe que essa daí eu gosto de chamar de pegadinha da satisfação. O cara faz a conta todinha, aí chega lá no final da conta, tá lá o gabarito do jeitinho que a conta deu. E aí esquece que era a metade. Aí sambou, né? Aí já era. Aí uma dica que a gente sempre dá para vocês é ficar muito atentos a essas pegadinhas, né? Porque o Enem, ele não é uma prova difícil. E vocês estão sendo preparados há muito tempo. Vocês fazem questões do Enem desde o início do ano. A Sofia, que está com a gente há mais tempo, também faz questões. E o que a gente percebe é que a maioria das pessoas erram porque acabam caindo na pegadinha. Então, uma dica que eu dou para vocês é muita atenção na hora da prova. E também dizer que eles estão super preparados, né, gente? Porque vocês têm uma equipe de professores maravilhosa. Não é puxando o saco da gente, não, mas vocês estão com os melhores. Então, assim, eu acredito que vocês estão prontos, sim. E o principal, a dica principal, gente, tranquilidade na hora da prova. Eu sei que é difícil a gente falar isso, né? A gente é professor, já tem toda uma experiência, mas eu acredito, sim, tentar trabalhar a tranquilidade. É só uma prova, igual todos os simulados que vocês já fizeram. Então, tentar manter a cabeça tranquila para poder realizar os cálculos com mais clareza. Ficou em dúvida? É aquela dica. Vou dar uma volta, vou limpar a minha mente e depois volta mais tranquilo e focado nas questões, certo? Certo. Muito obrigado, professora Deise, professor Marinho, professor Palhano. Aqui eu encerro mais um episódio do podcast Protagonista Futuro. Eu agradeço a quem assistiu, espectadores. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Olá, meu nome é professor José Márcio, professor de Química da Escola Futuro Educacional, né? E aqui a gente está dando continuidade para mais umas dicas do Enem 2025. Olá, sou a professora Ellen, professora de Química, e nós estamos aqui com alunos do Colégio Futuro para tirarem as dúvidas, principalmente da área de Química, na área de Ciências da Natureza. Olá, meu nome é João Pedro e eu sou um dos estudantes do cursinho do Futuro Educacional. Olá, meu nome é Matheus Varela, eu sou estudante do cursinho do Futuro Educacional aqui. Estou hoje para entrevistar
Meus professores de Química, Ellen, Márcio, eu queria começar com a pergunta que para a gente é o principal. Na visão de vocês, quais são os principais assuntos de Química do Enem, aqueles que mais caem, aqueles que mais valorizam a TRI dos alunos, e que vocês acham essenciais assim, para a gente poder acertar? Tá. Eu vou colocar só a resposta assim mais geral, né? Porque dentro das explicações aí vocês vão fazendo perguntas mais específicas, né? Até porque para nós dois respondermos aí essas perguntas. Então, os conteúdos que são mais comuns do Enem são de Química Geral, né, que aborda os conceitos básicos da Química, e Química Orgânica, que sempre é uma química que está relacionada aí ao meio ambiente, à produção industrial, relações do homem com a natureza, ou o homem como, digamos assim, faz parte da produção industrial, produção de alimentos ou qualquer outra coisa relacionada assim. Basicamente é isso aí. Então, também queria fazer uma pergunta que, às vezes, muito estudante ele tem alguma dificuldade com os conteúdos que são relativamente fáceis, né? E muitas pessoas também, às vezes, não têm essa tanta dificuldade com esse conteúdo, mas subestimam esse conteúdo. Então, eu queria saber se existe algum conteúdo assim que é relativamente fácil, mas é muito subestimado, que pode causar algum erro em questões fáceis que poderiam aumentar a TRI. Ellen, né? Pode ser Ellen. Assim, o conteúdo de orgânica, né, ele é um conteúdo que acaba estando muito no nosso dia a dia, na questão dos medicamentos, nas questões metabólicas, né, também está relacionado muito dentro da biologia. E aí o que acontece? Precisa-se de um conhecimento prévio em relação a isso para poder fazer ali essas questões. E querendo ou não, acaba sendo uma das questões que tem a maior TRI, né, de acertamento. Então, o aluno ele precisa trazer esses conhecimentos prévios para dentro das questões. Não só a questão da orgânica, mas também na questão da eletroquímica, que são assuntos também que eu queria adicionar, que é um dos que mais cai, eletroquímica e orgânica. Tá? Então, ele necessita desses conhecimentos prévios para poder realizar as questões, né? Para complementar a fala da professora Ellen, como tu falou, conceitos básicos que não podem se perder, um deles principalmente você saber as famílias principais da tabela periódica, os elementos principais da tabela periódica, porque isso aí vai te dar, digamos assim, já um leque de opções para você identificar propriedade dos materiais, né? Que isso o Enem cobra bastante. Ligações químicas é importante, que também está relacionado com propriedade dos materiais, e também os conceitos de partícula, átomo, elétron, densidade, que, como eu falei na primeira pergunta lá, na primeira resposta lá, que está relacionado à química geral. Então, a química geral ela vai ser a base para todas as outras químicas que vão aparecer lá dentro do Enem, como a própria professora Ellen comentou, tipo eletroquímica e química orgânica, que são áreas que vão trabalhar aí, digamos, a eletroquímica, parte de eletricidade envolvendo reações químicas, e química orgânica, reações orgânicas, ou classificação de isomeria, essa coisa do tipo aí. Então, elas só são possíveis o entendimento se tiver entendimento de química geral, principalmente de tabela periódica, ligações químicas e conceitos de substância, conceito de mistura, que são conceitos básicos que o Enem está cobrando de vocês. É basicamente isso daí. Professor, eu agradeço o senhor ter mencionado sobre a questão dos conceitos básicos, que são onde os alunos têm muita dificuldade. Muitas vezes, muitos alunos não conseguem avançar na química, não conseguem chegar na parte mais complicada, assim, das questões mais difíceis do Enem, porque não tem a base muito bem consolidada. Muitas vezes por negligência, às vezes uma dificuldade no aprendizado. E eu sei que não existe método mágico. Não existe um método, fique 5 horas vendo isso aqui que você vai aprender. Mas, para vocês, qual a maneira mais eficaz de se consolidar a base para aquele aluno que não sabe, ou que tem muita dificuldade de consolidar a base da química básica, das primeiras propriedades da química usuais no Enem? Responda. Posso falar primeiro? Pode. Principalmente a persistência, né? Então, o que acontece? Dentro, quando a gente está dando a sala de aula, a gente observa os alunos que vai ter uma maior facilidade com a disciplina ou não. E aí, o que acontece? Muitos acabam desistindo, principalmente nessa primeira parte da química, que é qual? Que é a química geral, né? As propriedades dos átomos, aí a distribuição eletrônica. Na hora que eles observam a distribuição eletrônica, eles já não querem mais, né? E desistem. Então, primeiramente, a persistência sobre a disciplina. E esse atrelamento com o dia a dia, né? Que é onde está nas habilidades
que é cobrada dentro do Enem. Então, a insistência, resolução de questões, né, identificação ali da química, dos conceitos e o que está cobrando. Porque a maioria das questões do Enem, ele não vai cobrar um assunto específico. Ele pede esse atrelamento dos assuntos dentro da questão e que o aluno consiga desenvolver. Então, certo, é persistir e a resolução de questões. Fala, Márcio. Eu queria também falar sobre isso daí, em relação a, assim, uma maneira de você tentar driblar ou mitigar essa questão aí da dificuldade de você responder essas questões de químicas na prova do Enem ou qualquer outra prova, seria principalmente leitura, tá? Leitura e revisão das definições de cada conteúdo. Cada conteúdo que é aplicado, principalmente no primeiro ano do ensino médio, já que são os primeiros conteúdos que são trabalhados de forma mais aprofundadas depois do nono ano, você sempre tá replicando, repetindo, exercitando as definições. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, os alunos, se eles não replicarem ou tentarem lembrar ali, sempre estar observando, consultando a tabela periódica, ou consultando ali as definições de ligações químicas, por exemplo, né? Então, cada conteúdo que é dado para o aluno estudar, é interessante trabalhar primeiro, fixar o conceito daquele conteúdo, tá? Antes de fazer qualquer tipo de questão mais aprofundada. Então, não adianta ele partir para as questões mais difíceis. Mas, claro, que isso só é alcançado dependendo do professor também, né? Que às vezes a gente não tem um tempo assim muito grande para elaborar, para ficar muito tempo nesses conceitos, nessa base conceitual. Então, o interessante seria que o aluno sempre procurar esse exercício com a orientação do professor, daqueles conceitos básicos que ele precisa. Eu sempre, quando dou aula, eu falo assim, olha, vai para o conceito primeiro. Qual é o conceito aqui, né, que ele está trabalhando? Qual é o conteúdo que ele está trabalhando? Qual é o conceito desse conteúdo aqui? Então, vai precisar de muita leitura, né, principalmente exercício não só na escola ou no curso que essa pessoa estiver fazendo, se o aluno estiver fazendo, mas em casa, né? E de preferência se tiver aí hoje em dia com a internet muito, digamos facilitando assim, o acesso. Facilitando, hoje em dia é muito difícil alguém não ter internet, né? Considerando as classes mais baixas economicamente falando, né, que é uma situação do nosso país. Enfim, aí você consegue fazer mitigar esse problema pelo menos das questões de natureza, né? Não estou falando só de química, mas de natureza como um todo, biologia, física, sempre colocando nesse aspecto, focando na definição básica, né? É igual ao português. Português, ninguém avança nos conteúdos mais aprofundados se você não souber a definição básica de artigo, substantivo, adjetivo, essas coisas do tipo. Eu sempre falo na química, você não vai saber físico-química se você não sabe o que é um metal, você não sabe o que é uma ligação covalente, uma ligação iônica, você não sabe a diferença de um ácido, de uma base. Se você não souber essas diferenças básicas conceituais, não vai conseguir avançar. E mesmo que o aluno ele tenha dificuldade, por exemplo, em matemática, no caso da química, eles não aparecem com muita frequência. Às vezes, dependendo do vestibular, pode nem aparecer questões com cálculo. E quando elas aparecem, elas não vão aparecer de forma que seja o cálculo matemático que cause digamos assim, esse empecilho para o aluno. Porque, às vezes, o cálculo ele é mais fácil de ser trabalhado do que o próprio conceito. Nesse caso aí. Então, nas aulas, também, novamente, depende do professor, que vai estar explicando aquele conteúdo e vai te dar ali os atalhos, né, dentro do que é coerente para você entender aquele assunto. E aí, só um pouquinho. Depois que essa questão de saber essa base, depois o aluno vai perceber que todas as partes da química, as áreas da química, elas conversam. E aí ele, mesmo com questões mais complicadas, ele vai conseguir resolver por conta que vai entender um conceito e outro. E aí ele vai acabar entrelaçando ali naquela questão. Perfeito. Eu também queria saber se tem, alguma dica para resolver essas questões, de química que são muito multidisciplinares, né? Que envolve conteúdo de biologia, até de física, às vezes, né? Numa mesma questão de química, né? Então, se ele tem que
praticar exercícios com esse tipo de questões, ou fazer exercício mesmo, exercício com esse tipo de questões. Qual seria uma maneira de melhorar a eficiência dele nessas questões? Quando se está estudando, né, tem que entender o porquê daquele estudo. Essa é a questão do Enem, né? Ele quer saber da sua habilidade em relação àquela disciplina. Então, as disciplinas, elas estão entrelaçadas. Então, quando você está estudando química, você não está estudando só a química. Você está estudando a biologia, a física. Então, quando você está estudando, você tem que entender o porquê daquilo ali. Por que a gente estuda reações, as reações que vai formar gases ou vai formar precipitado? O que está relacionado à natureza? E aí vem também a questão, por exemplo, dos processos bioquímicos, que já vai mais para a biologia, então já está as duas disciplinas ali trabalhando juntas. Então, quando se está estudando, precisa entender do porquê. E aí, quando for fazer a questão, ela vai facilitar. E aí você vai ter uma percepção das disciplinas ali, elas conversando uma com a outra. Então, aquilo que eu falei inicialmente sobre o conhecimento prévio, ele é muito importante. Então, não só ali indo no livro, mas também vendo as questões ambientais, né, os problemas que estão sendo discutidos, por exemplo, no nosso estado, no nosso país, no momento da COP30, né, o que está sendo discutido, quais são os problemas, a questão do crédito de carbono, como é que acontece esse processo. Então, tudo isso aí a gente está tendo ali a natureza toda envolvida, a biologia, a química, a física, tá? E os problemas também sociais, certo? Olha, você quer falar? Eu queria falar perguntou sobre as dicas, né? Quando você vai resolver as questões de natureza, né? Sempre é bom, quando elas apresentam um texto, acho que é uma dica que eu dou como professor, né? É sempre o enunciado, olhar, que eu sempre falo quando dou aula para vocês, eu sempre estou olhando assim, olha, vamos olhar o que ele pede aqui no enunciado para ver se vai precisar de alguma informação importante. Porque, por exemplo, existem questões, vou dar um exemplo aqui, um específico de uma questão que era de biologia, que tratava sobre solventes apolares, né? E aí ele queria saber onde é que eles poderiam estar concentrados. E uma das alternativas falava sobre tecido adiposo. Aí o aluno já precisava relacionar que tecido adiposo tem a ver com gordura. E que gordura são substâncias apolares. Então, isso já é um indício para o aluno já testar o conceito básico, como eu disse lá atrás, né? Às vezes ele está resolvendo uma questão e não precisa saber muita coisa. Quando a gente fala de problemas ambientais, ela está relacionada a isso também. Estou dando só um exemplo, né? De polaridade, de substâncias que não dissolvem em água, que é o caso dos poluentes aquáticos como petróleo, óleo diesel ou algo parecido que esteja dentro dos derivados dos combustíveis fósseis ali. Então, os alunos, quando a gente já tem esse conhecimento prévio, e a dica que eu falo é sempre o enunciado, é você perceber qual é o conteúdo que está sendo digamos assim, relacionado ali naquela questão. E outra, não só, você não pode, às vezes você consegue resolver uma questão não dentro somente da ótica de uma disciplina, mas você pode resolver pela ótica de outra disciplina, né? Porque como a própria professora Ellen comentou, as questões muitas das vezes elas são interdisciplinares, então elas envolvem mais de uma área ali, até porque as ciências, né? Por isso que a gente chama de ciências da natureza, a química, a física, a biologia, elas são separadas apenas por uma questão metodológica de aprendizagem e quando a gente for repassar esse conhecimento. Mas na hora de aplicar esse conhecimento, o aluno já tem que saber a diferença entre elas para saber qual é o melhor método que ele vai utilizar, né, dentro do que ele estudou, do que ele aprendeu ali, para poder responder aquela questão especificamente do Enem ou qualquer outro vestibular. Professores, falando sobre questões, principalmente questões que envolvem outras matérias, na internet a gente tem um conceito muito amplo que a gente chama de questões modelo. O que são isso? São questões que todo ano caem, que sempre tem uma temática comum, por exemplo, no meio ambiente. Vocês já conseguiram enxergar alguma dessas questões no Enem que se repetem? Vocês têm alguma dica para esse tipo de questões? Por exemplo, questões que falam sobre solo, sobre chuva ácida, nesse viés?
Tá. Tem sim. O Enem, especificamente tratando do Enem, ele tem uma, digamos assim, uma frequência e ele tem um conteúdo assim que ele aborda quase todos os anos. Se não for todos os anos, às vezes tem um intervalo de 1 ano ou 2 anos no máximo ali, que são relacionados ao meio ambiente e produção industrial ou produção de agro, né, de grão, sei lá, alguma coisa do está relacionado a isso daí, mas principalmente relacionado ao meio ambiente e poluição. É muito frequente, por exemplo, questões relacionadas a gases, né, gases poluentes, principalmente ocasionado por queima de combustíveis fósseis, que é o principal deles aí, e isso praticamente está em todo ano tem uma questão relacionada a isso daí. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo está relacionado a reações químicas no geral. Eu não falo só da química geral, mas também da química orgânica. Então, essas reações vão ter uma aplicabilidade em alguma área ali da produção humana, seja na produção de alimentos, seja na produção de remédios ou algo do tipo. Mas não necessariamente o aluno precisa entender o processo da produção, mas entender qual é a reação que está acontecendo ali e que ela tem uma importância dentro daquele contexto de homem, sociedade, homem, meio ambiente ali. Mas, respondendo aí a tua pergunta, sim, reações químicas, é muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento ali das reações básicas de formar um gás, um ácido reagindo com uma base, a água reagindo com um óxido. Ele tem que ter esse conhecimento básico para entender esse contexto que eu acabei de falar para vocês. E até para reações orgânicas, né? Então, às vezes, se ele souber ali uma esterificação, né, que é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, ele consegue ali perceber o que aquela questão está trabalhando. Então, essa seria uma das possibilidades de conteúdo de frequência que o Enem está cobrando aí de vocês. Certo. Eu queria falar sobre os conteúdos. Certamente eles têm uma ordem de relevância sobre o que mais cai no Enem, o que menos cai, mas às vezes o que mais cai ele precisa de um conhecimento antes para conseguir realizar essas questões. Então eu queria saber se existe algum cronograma que a pessoa possa seguir para conseguir realizar essas questões, né? Um cronograma de conteúdos que a pessoa pode seguir para conseguir resolver essas questões, tanto de baixo índice quanto de maior índice. Assim, sempre a questão, como frisar a questão que o Márcio falou, da base da química, né? Que é a química geral, tabela periódica, as propriedades dos átomos, os tipos de ligações, e aí depois as reações químicas, as funções, né? Então, essa base, e aí depois vai iniciar ali o processo também gradativo dessas questões, a partir delas, que também cai, tá? A tabela periódica tem assuntos que já caiu, ligações, e aí a partir dessa, aí você pode ir aprofundando ali numas questões, como por exemplo a parte da cinética, ou por exemplo de termodinâmica, né? Que vai ter variação de entropia, aí vai para as mais complicadas também, estequiometria, mas primeiramente responder essas principais de base, depois que o aluno vai aprofundando, né, os seus conhecimentos. Eu poderia dar a dica de quem está, por exemplo, depois que saiu do terceiro ou está no terceiro ano, assim, para o Enem existe sim estatisticamente quais são os conteúdos que são mais relevantes, e deles é a química inorgânica. Com certeza essa é disparada a química que mais vai aparecer na prova de vocês relacionados às substâncias ácidos, bases, sais e óxidos. Porque essas funções químicas, elas aparecem porque elas estão relacionadas ao meio ambiente em si, tá? À relação de produção do homem, industrial ou não, tá? E também ela está relacionada aos ciclos biológicos, hídricos, atmosféricos, aí ciclo do carbono, ciclo da matéria em si. Então, assim, estatisticamente, se você procurar ali pelas fontes assim que estão relacionando a isso, você vai perceber que é química inorgânica muito, química orgânica
muito também. Então, seria esses dois os principais, né? Que o aluno deveria ter, assim, digamos assim, estudar bem mais. Como eu disse, não muito as contas. Quase não cai conta. Quase não cai, não precisa se preocupar. Claro que tem que estudar matemática, né? Mas você não precisa se preocupar com isso daí. Então, se você estudar a química inorgânica e a química orgânica nos seus conceitos primordiais ali, você consegue ter um melhor desempenho dentro da química. Mas, novamente, foi como eu citei, como a professora Ellen acabou frisando aqui, você tem que ter a base antes de mais nada. A matemática cai é a básica. E quando cai a matemática é básica. Não cai um logaritmo ou uma analítica no meio ali, não. Uma função de segundo grau, não cai isso, não. Saindo um pouco do foco de só questões puras, eu queria falar um pouco sobre aquelas questões que envolvem processos do dia a dia. Vocês também já falaram, mas, por exemplo, muitos alunos às vezes têm dificuldade em questões que retratam processos básicos, só que eles não conseguem enxergar aquele processo e acham que a questão é difícil. Por exemplo, uma questão sobre resíduos de tratamento de esgoto. Talvez os alunos não conseguem enxergar o que está acontecendo naqueles processos. Não sabe o que acontece na decantação, na floculação. Vocês têm alguma dica para falar para os alunos como eles podem enxergar a química de maneira não tão abstrata, não tão só no papel, mas um pouco na vivência, para poder quebrar esse estigma da química só no papel? Posso falar? E isso aí, acabou de comentar, eu até resolvi questões relacionadas a isso. Não sei se foi na tua turma, não lembro agora, mas que tem, digamos assim, processos que a gente faz, não necessariamente no dia a dia, mas que são processos que fazem parte do cotidiano. E um desses processos aí é o tratamento de água, né? E aí eu estava, por exemplo, em outra escola, trabalhando ali, dando uma aula de primeiro ano do ensino médio, e aí eu fiz uma pergunta relacionada a tratamento de água e tratamento de esgoto. Quando eu fiz a pergunta, metade da turma não sabia a diferença ou achavam que era a mesma coisa, né? E aí eu tive que explicar lá que tratamento de água está relacionado a você recolher água da natureza, tratar ela para tornar ela potável, e que esgoto era diferente. Era uma água já usada, que geralmente é a água que a gente residencial, né, a nossa água no banheiro, etc., cozinha, ou industrial, que ela precisa ser tratada para depois ser devolvida ao meio ambiente, né? E aí foi uma questão que apareceu, porque como a gente está no estado do Pará, e no norte especificamente, eu fiz uma outra pergunta: aqui existe tratamento de esgoto? Aí fiz essa pergunta para o pessoal, aí do primeiro ano do ensino médio que eu falo, tá? E aí eles ficaram com dúvida. Aí foi da hora que eu expliquei a situação, que praticamente no Brasil, dos mais de 5.000 e poucos municípios que tem, a maioria não tem tratamento de esgoto, tem tratamento de água, já que a gente precisa de água potável, e nem todo município tem tratamento de água, porque não tem essa estação de tratamento. E aí é nessa hora que entra o professor, que tenta correlacionar com a realidade do aluno, né? É nessa hora que a gente tem que levar, que não são questões apenas de conteúdo em si que o aluno tem que saber, mas são questões que estão relacionadas a políticas, a questões sociais, econômicas, culturais, né, históricas, né? Então é todo um conhecimento que deve ser, digamos assim, complementado ali, mas isso vai de cada professor que vai fazer essa correlação. Então isso foi muito importante, essa tua pergunta aí. Ou seja, não vai além da química. É como eu sempre falo, sempre faça leituras relacionadas eu sempre falo que se você tiver uma leitura de, tipo assim, jornalística, né? Tipo, se você lê textos jornalísticos, hoje em dia é fácil você acompanhar ali algum canal, alguma coisa que tem notícias, né, que não tem um viés, tá? Que não tem viés, mas sempre uma notícia pela notícia, não uma notícia que tenha um viés. Se você acompanhar essas mídias especializadas no jornalismo que tratam apenas da notícia como um fator de informação, às vezes você consegue relacionar esses conteúdos ao que você acabou de anotar aí. Tá? É basicamente isso aí. Certo. Quero agradecer aos meninos pela troca, né? E também ao professor Márcio. E vamos finalizar. Eu também queria agradecer as perguntas aí, tá, dos alunos aí, Varela e o Pedro aí, fizeram excelentes perguntas aqui, que pode ser pergunta de qualquer
aluno de cursinho, de terceiro ano, ou qualquer aluno que está estudando aí ciências da natureza. Pode ser até nono ano, primeiro ano, segundo ano do ensino médio, nesse caso aí.